Oi, gente. Hoje é o dia do Reizinho Mandão. Essa é uma história bem conhecida aqui no Brasil, mas algumas crianças ainda não conhecem. E quem já conhece, bora se divertir mais uma vez. Quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando o atrás for frente, o dia que o mar secar, quando o prego for martelo, quando cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos anos, num lugar longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias. Barba branca até o peito, capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, justo, fazia tudo para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque ele era muito velhinho. E o príncipe, filho dele, virou o rei daquele lugar. Mas o príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades deles. E eles ficam pensando, sabe, que eles são os donos do mundo? Pois é, eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo que eles gostam. E você, tem muitos amigos assim também? Quando a gente quer brincar de outra coisa, sabe? Eles ficam logo zangados, vão logo dizendo: não brinco mais. E quando as mamães deles vêm ver o que aconteceu, eles se atiram no chão, ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então, as mamães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu ia contando, o tal príncipe virou rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis, leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só, olhem esta lei que ele fez. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão que era porque ele tinha mania de mandar em tudo mesmo, sabe? Os conselheiros do rei ficavam desesperados. Tentavam dar conselhos a ele. Afinal, é para isso que conselheiros existem, né? Eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes, leis que tornem o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho, que ele ficava vermelhinho de raiva. É. E aí ele batia o pé no chão e gritava, cheio de maus modos: cala a boca! Eu que sou o rei! Eu é que mando aqui! Podia ser ministro, professor, embaixador
e tantas vezes ele mandava calar a boca, quem quer que fosse. Ele falava tanto que até o papagaio dele acabou aprendendo e dizia: cala a boca! Também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava: cala a boca! E o papagaio gritava: cala a boca! As pessoas foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar um pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que falava. Até que chegou o dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais naquele reino sabia falar. No começo, ele até que gostou, sabe? Porque aí ele podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. De vez em quando é que o papagaio se enchia da falação dele e gritava: cala a boca, cala a boca. O reizinho nem ligava, continuava falando, falando, falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando, né? E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. E aí ele tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Ele ia chegando, vinha assim, como quem não quer nada, sabe? Puxava conversa, perguntava uma coisa e outra. Só que as pessoas não respondiam nada. Aí ele foi ficando louco da vida, sabe? Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo que não respondia a ele. Vai entender, né? Só que ninguém dizia nada mesmo. Não é que as pessoas não quisessem falar, é que elas não sabiam mais como falar, mesmo. Nem os conselheiros, nem eles poderiam dar o menor conselho. Eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo, bem devagar, o que ele tinha feito com o seu povo. Aí deu nele uma dor no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação. Descobrir uma forma de consertar o estrago que ele tinha feito. Ele resolveu então ir visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar antes que o povo se calasse, sabe? Que havia um grande sábio. Lá naquele reino existia um sábio capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar: cala a boca! Mas pelo menos era uma companhia. O reizinho colocou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada, em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso que ele demorou um pouco a chegar. Teve que atravessar o reino inteirinho, naquele silêncio, um silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira, entrou no reino vizinho, tomou o maior susto. Foi. Era um tal de gente cantando, de gente conversando, dançando. E tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho fazendo discurso. E todo mundo vinha falar com o rei e vinha perguntar o que ele estava fazendo ali. E ele gostando, ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca nem nada. Até que chegou o lugar onde havia o tal sábio. Era um velho, miudinho, que falava pelos cotovelos.
E se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando, vejam só. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava. Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o sábio passou no rei. Pois foi. Ele dizia: Pois é, você vai mandando todo mundo calar a boca, não é? E depois não aguenta. É isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do reizinho. E o rei não podia fazer nada, que ele nem era rei daquele lugar nem nada, e também estava na casa do sábio. De repente, o velho sossegou. Sentou-se junto ao reizinho e disse: olha aqui, mocinho. Esse negócio de ser rei não é assim, não. Não é só ir mandando todo mundo calar a boca, ir mandando para cá, ir mandando para lá. Tem que ter juízo, tem que ter sabedoria. As coisas que um rei faz outras coisas acontecerem. Veja o seu caso. Você mandou o que mandou, inventou um monte de leis bobocas, mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca, de certo com medo que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça, desapontado, e o velho continuou. E não adianta emburrar não, viu? Agora você tem que dar um jeito nessa situação. Mas é isso mesmo que eu quero. O senhor me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço. Pois muito bem. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino, batendo de porta em porta, até conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar. Ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia, o seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que essa criança vai me dizer? Ah, isso eu não sei. Mas o senhor não é sábio? O senhor não sabe de tudo? Saber eu sei. Sei de muitas coisas, mas isso não. Procure a criança que ainda saiba falar e assim ela vai poder ensinar a você tudo o que você vai precisar saber. O reizinho saiu, meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio! Era a única esperança do reizinho. E lá se foi o reizinho, de papagaio no ombro, de volta ao seu reino. Vocês precisavam ver o quanto o reizinho andou, percorreu o reino inteiro. Ia sempre batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que ainda falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas. Elas tinham medo dele e balançavam a cabeça para lá e para cá, dizendo que não conheciam a tal criança. E o silêncio foi ficando cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é boa por causa disso. Tem sempre uma hora que quem está contando diz até que um dia... Pois é, até que um dia o reizinho bateu numa porta e ninguém atendeu. Mas aí ele viu que alguém estava fechando as janelas. Aí ele desconfiou. Bateu e ninguém atendia.
E bateu mais e bateu mais e começou a gritar: não adianta fingir que não tem ninguém. Eu não saio daqui enquanto não abrirem. Aí a porta da frente foi se abrindo devagarinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar. A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. Ela olhava para dentro, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo. Aquela atitude era muito suspeita. Então, ele empurrou a porta. E foi entrando, porque, como eu já contei, né? Ele era muito mal educado. E ia entrando assim na casa dos outros, mesmo sem convite. Lá no fundo, meio assim no escuro, sabe? Tinha uma menina. Ela estava bem magrinha, de trança e avental xadrez. Olha aqui ela. Aí o reizinho foi se aproximando da menina, parou perto dela, com a vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? E a menininha? Nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda! E a menininha? Nada. Mas o reizinho, que já estava ficando mais desconfiado ainda, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate já de dizer alguma coisa, já! A menina não disse nada, mas o papagaio, ouvindo aquela voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Quando o papagaio disse isso, vocês precisavam ver a cara da menina. Ela ficou vermelhinha, arregalou os olhos muito brilhantes. Então ela gritou com toda a força: cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! Bora aí, todo mundo junto comigo? Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! Nesse mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse assim, um trovão, sabe? Um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. E logo depois começaram as vozes que vinham de todos os lados, de perto, de longe, fortes, fracas, homens, mulheres, crianças cantando, dançando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, eram músicas de banda, de fanfarra, eram orquestras, era tanta alegria que o reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado, com aquele barulho todo, com aquela alegria toda. Então, ele tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulho foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. Bom, o fim dessa história, o meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com
tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que ele fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e deixou o lugar para o irmão dele. Mas há também quem diga que o encanto, quando se desfez, fez com que o reizinho virasse um sapo. E ele anda por aí, pulando, coachando, esperando que alguma princesa dê um beijo nele, que é para ele virar rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E essa bela história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Legal essa história, né? Eu pensei num poema engraçado para conversar com essa história. Eu escolhi um livro que se chama Bicho que Te Quero Livre, do Elias José. E olha o nome do poema, Rimas Malucas. Porque esse reizinho mandão era meio maluquete, né? Vamos ouvir essas rimas malucas? Cada macaco com seu caco, cada galinha com sua linha, cada marreco com seu eco, cada elefante com seu turbante, cada leão com seu jubão, cada vaca com a sua jaca, cada coelho com seu espelho, cada gato com seu rato, cada pato com seu prato, cada peru com seu glu-glu, cada tucano com seu cano. E se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha, espalha o reizinho mandão e as rimas malucas por tudo quanto é lugar.